Este é o Quiz Família para você jogar com amigos e família. Cada jogador responde uma pergunta. Boa sorte, pessoal! E vocês? Vamos jogar? Não esqueça de se inscrever! Oi! Apenas para lembrar, as imagens podem ter dicas importantes. Então vamos começar. Invenção chinesa feita a fins medicinais e de entretenimento, mas usada em guerras? As alternativas são o papel, a bússola, a imprensa, o porcelana ou a pólvora. A resposta correta é a pólvora. Cientista desenvolveu a primeira vacina segura e eficaz contra a poliomielite polio. As alternativas são o Louis Pasteur, o Alexander Fleming, o Edward Jenner, o Dr. Jonas Salk ou o Robert Koch. A resposta correta é o Dr. Jonas Salk. Energia armazenada em um objeto devido à sua posição vertical em um campo gravitacional? As alternativas são energia cinética, energia química, energia térmica, energia elástica ou energia potencial gravitacional. A resposta correta é energia potencial gravitacional. Batalha considerada o ponto de virada da Guerra Civil Americana a favor da União? As alternativas são a Batalha de Antietam, a Batalha de Vicksburg, a Batalha de Gettysburg, a Batalha de Bull Run ou a Batalha de Chancellorsville. A resposta correta é a Batalha de Gettysburg. Reino biológico que inclui todos os organismos multicelulares, eucarióticos, heterótrofos. As alternativas são reino fungi, reino plantae, reino protista, reino monera ou reino animalia. A resposta correta é reino animalia. Qual equação matemática resolve as raízes de um polinômio de segundo grau? As alternativas são o Teorema de Pitágoras, a Lei do Cosseno, a Fórmula Quadrática, a Equação de Euler ou a Lei de Moore. A resposta correta é a Fórmula Quadrática. Qual gás é o principal responsável pelo efeito estufa induzido pelo homem? Essas alternativas são o metano, o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico ou o óxido nitroso. A resposta correta é o gás carbônico. Período histórico marcado pela tensão política e ideológica entre o ZEUA e a União Soviética? As alternativas são a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra Fria ou a Revolução Russa. A resposta correta é a Guerra Fria. Qual o rio do mundo que detém o maior volume de água?
As alternativas são Rio Nilo, Rio Mississippi, Rio Yangtze, Rio Amazonas ou Rio Congo. A resposta correta é Rio Amazonas. Qual o limite de velocidade cósmico? Aproximadamente 299.792 km/s no vácuo. As alternativas são a velocidade do som, a velocidade da luz, a velocidade de escape, a velocidade hipersônica ou a velocidade supersônica. A resposta correta é a velocidade da luz. Qual nação europeia iniciou a era das descobertas no século XV? As alternativas são Espanha, Inglaterra, França, Portugal ou Holanda. A resposta correta é Portugal. Médico inglês. É considerado o pai da imunologia por desenvolver a vacina contra a varíola? As alternativas são o Louis Pasteur, o Alexander Fleming, o Dr. Edward Jenner, o Robert Koch ou o IgN_Z Semmelweis. A resposta correta é o Dr. Edward Jenner. Qual constante física relaciona a energia de um fóton com a sua frequência? As alternativas são a constante da luz, a constante gravitacional, a constante de Planck, a constante de Boltzmann ou a constante de Coulomb. A resposta correta é a constante de Planck. Lei da física descreve força exercida por uma mola elástica, sendo proporcional à sua deformação? As alternativas são a lei de Newton, a lei de Ohm, a lei de Arquímedes, a lei de Hooke ou a lei de Coulomb. A resposta correta é a lei de Hooke. Fase da Primeira Guerra que se caracterizou pela estagnação e o combate em trincheiras fortificadas? As alternativas são a guerra de movimento, a guerra relâmpago, a fase naval, a fase da guerra de trincheiras ou a guerra total. A resposta correta é a fase da guerra de TRENCHEIRAS. Qual o elemento químico mais abundante no universo? As alternativas são hélio, oxigênio, carbono, ferro ou hidrogênio. A resposta correta é hidrogênio. Em qual estrutura da Via Láctea se encontra o Sistema Solar? As alternativas são o núcleo galáctico, o halo galáctico, o disco plano, o braço de Arco ou a região do BOULGE. A resposta correta é o braço de Arco.
Qual ciência estuda a vida e os organismos vivos? As alternativas são: a geologia, a química, a biologia, a astronomia ou a física. A resposta correta é a biologia. Qual das 4 forças fundamentais da natureza é a mais fraca, mas de longo alcance? As alternativas são: o eletromagnetismo, a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a gravitação ou a força de atrição. A resposta correta é a gravitação. Qual regra do cálculo diferencial é usada para derivar funções compostas? As alternativas são: a regra do produto, a regra do quociente, a regra do cadeia, a regra da soma ou a regra da potência. A resposta correta é a regra da cadeia. País sul-americano foi governado pelo traficante de drogas, Pablo Escobar, na década de 1980? As alternativas são: o México, o Peru, a Bolívia, a Colômbia ou a Venezuela. A resposta correta é a Colômbia. Qual o processo biológico onde uma semente se desenvolve em uma nova planta? As alternativas são: a polinização, a fotossíntese, a respiração celular, a evapotranspiração ou a germinação. A resposta correta é a germinação. Qual a menor unidade de matéria que ainda retém as propriedades de um elemento químico? As alternativas são: a molécula, o núcleo, o quark, o átomo ou o próton. A resposta correta é o átomo. Termo usado em IA para descrever um sistema de aprendizado inspirado no cérebro humano? As alternativas são: o Big Data, o algoritmo genético, o Machine Learning, a rede neural ou o blockchain. A resposta correta é a rede neural. Termo econômico para uma diminuição significativa e prolongada da atividade econômica? As alternativas são: a inflação, a estagflação, a recessão, a deflação ou o boom. A resposta correta é a recessão. Qual a península em forma de bota que se projeta no mar Mediterrâneo? As alternativas são: a Península Ibérica, a Península Balcânica, a Peninsula Ia, Liana, a Península Escandinava ou a Península Anatoliana. A resposta correta é a Peninsul, a italiana. Ramo da astronomia que estuda os objetos celestes através das ondas de rádio emitidas por eles? Essas alternativas são: a óptica astronomia,
a radioastronomia, a espectroscopia, a astrofísica nuclear ou a cosmologia. A resposta correta é a radioastronomia. Qual dos seguintes animais é peicilotérmico, ICTOTE, acento agudo RMICO? As alternativas são: o cachorro, o homem, a serpente, o gato ou o urso. A resposta correta é a serpente. Conceito filosófico de John Locke afirma que a mente humana nasce como uma lousa em branco? As alternativas são: o dualismo cartesiano, o empirismo, o racionalismo, a dúvida metódica ou a mente é uma tábula rasa. A resposta correta é: a mente é uma tábula rasa. Termo usado para o período de 1400 a 1600 marcado por explorações marítimas europeias? As alternativas são: a Era das Luzes, o Renascimento, a Reforma Protestante, a Era dos Vikings ou as Grandes Navegações. A resposta correta é as Grandes Navegações. Conceito matemático representa a taxa de variação instantânea de uma função? As alternativas são: a integral, o limite, a série de Taylor, a derivada ou a probabilidade. A resposta correta é a derivada. Estrutura geológica se forma quando magma, cinzas e gases escapam da crosta terrestre? As alternativas são: o tremor de terra, a falha, o vulcão, o plato ou a corda montanhosa. A resposta correta é o vulcão. Elemento químico é um halogênio e é essencial para a saúde e é usado em desinfetantes? As alternativas são: flúor, bromo, cloro, iodo ou astato. A resposta correta é cloro. Qual a unidade básica estrutural e funcional de todos os seres vivos? As alternativas são: o órgão, o tecido, a molécula, a célula ou o vírus. A resposta correta é a célula. Divisão celular que resulta em duas células filhas geneticamente idênticas à célula-mãe? As alternativas são: a meiose, a fissão binária, a conjugação, a endocitose ou a mitose. A resposta correta é a mitose. Lei da física onde a entropia de um sistema isolado só pode aumentar ou permanecer constante. As alternativas são: a lei zero da termodinâmica, o primeiro princípio da termodinâmica,
o segundo princípio da termodinâmica, o terceiro princípio da termodinâmica, ou a lei de Joule? A resposta correta é o segundo princípio da termodinâmica. Qual a maior bolsa de valores do mundo em capitalização de mercado? As alternativas são: a Bolsa de Tóquio, a Bolsa de Londres, a Nasdaq, a Bolsa de Valores de Nova York ou a Bolsa de São Paulo. A resposta correta é a Bolsa de Valores de Nova York. Fenômeno óptico, onde ondas de luz se espalham por uma abertura ou ao redor de uma borda. As alternativas são: a reflexão, a refração, a difração, a polarização ou a interferência. A resposta correta é a difração. Nome da liga metálica historicamente importante composta principalmente de cobre e estanho? As alternativas são: o latão, o bronze, o aço, a prata de lei ou o ouro branco. A resposta correta é o bronze. Instrumento científico. É usado para ver objetos muito pequenos, como células e bactérias? As alternativas são: o telescópio, o sextante, o cronômetro, o barômetro ou o microscópio óptico. A resposta correta é o microscópio óptico. Qual o termo biológico para o ambiente natural onde uma espécie de organismo vive? As alternativas são: o ecossistema, o nicho ecológico, a biosfera, o cloma ou o habitat. A resposta correta é o habitat. Teoria biológica que afirmava que a matéria orgânica só poderia ser criada por uma força vital? As alternativas são: o creation, ISMO, o fixismo, o vitalismo, o mecanismo ou o evolucionismo. A resposta correta é o vitalismo. Dispositivo de rede. É responsável por encaminhar pacotes de dados entre diferentes redes. As alternativas são: o modem, o hub, o switch, o roteador ou a placa de rede. A resposta correta é o roteador. Qual conflito histórico, 1939 a 1945, envolveu os aliados e o eixo? As alternativas são: a Guerra Fria, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial ou a Guerra da Coreia. A resposta correta é a Segunda Guerra Mundial. Tecido vegetal mais abundante e responsável por funções como armazenamento e fotossíntese? As alternativas são: o xilema, o floema, o colênquima, o esclerênquima ou o parênquima.
A resposta correta aparece em cima. Qual a forma de energia associada ao movimento de cargas elétricas? As alternativas são: energia química, energia nuclear, energia mecânica, energia elétrica ou energia luminosa. A resposta correta é energia elétrica. Qual o único continente que se estende de um polo a outro? As alternativas são a Ásia, a África, o continente americano, a Europa ou a Oceania. A resposta correta é o continente americano. Qual enzima no metabolismo celular sintetiza a ATP, adenosina trifosfato? As alternativas são DNA polimerase, ARNA polimerase, ALI, GASE, A helicase ou APROTONE motriz. A resposta correta é a PROTONE motriz. Ramo da química. Estuda os compostos que contêm carbono. As alternativas são a química analítica, a físico-química, a química orgânica, a bioquímica ou a química inorgânica. A resposta correta é a química orgânica. Nome do satélite de comunicação da Soviet Union, o primeiro objeto artificial a orbitar a Terra? As alternativas são o Vostok, o Apollo, o Sputnik, o Erro ou o Gagarin. A resposta correta é o Sputnik. Obrigado por jogar, não esqueça de se inscrever e até a próxima.